Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e estamos comentando a Bíblia também em ordem cronológica. É claro que nesse tempo aqui, 1 hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não dá para comentar exatamente tudo o que tem em cada capítulo, mas nós destacamos os pontos principais e localizamos também os capítulos ali dentro de uma linha cronológica. Hoje vamos falar sobre Jeremias, capítulos 1 ao 3. Então vamos conhecer um pouquinho desse livro, desse profeta, que é conhecido como profeta chorão. Primeira coisa, o profeta Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão. E eu raramente uso essa expressão, eu só chamo ele de profeta chorão quando eu quero chamar a atenção, destacar algo e chamar as pessoas para ver Jeremias. Porque eu não concordo, né? Porque quando a gente fala profeta chorão, a gente imagina como uma criança que por qualquer coisa chora, como uma criança que chora fácil. Então a gente imagina Jeremias assim, quando a gente dá esse apelido, né? Esse clichê, o profeta chorão. Então quando a gente chama, né, de chorão, profeta chorão, a gente fica com esta visão de que é uma pessoa que chora por qualquer coisa, que chora fácil. No entanto, quando a gente conhece a história do profeta, quando a gente vê como foi o ministério dele, então a gente entende o choro. E aí, em alguns casos, a gente chora até junto ao saber da história dele, porque realmente não foi um ministério fácil, foi um ministério muito difícil. E ele profetizou e viu, não todas, mas grande parte das suas profecias acontecendo. Ele viveu. E isso eu imagino que deva ser muito triste. Como uma mãe que avisa para o filho, né? Não vai por ali que você vai cair. A criança vai e cai. Então imagina Jeremias profetizando para o seu povo, o povo que ele amava, dizendo: se arrependam, senão vocês vão ser levados para o cativeiro. E aí ele vê acontecendo, ele vê que o povo não se arrepende, e ele vê o cativeiro. Então, quando a gente entende um pouco da história do profeta Jeremias, a gente raramente vai chamá-lo de novo desse termo de profeta chorão, justamente porque esse chorão traz essa conotação pejorativa de que chora por qualquer coisa. E nós vamos ver que ele não chorava por qualquer coisa. Ele chorou porque ele realmente sofreu muito, mas também porque ele viu o próprio povo não dando atenção à voz de Deus e sendo levado. Então vamos falar mais de Jeremias e depois vamos para os capítulos 1, 2 e 3. Então o nome dele significa o Senhor é elevado ou o Senhor levanta. Não há um consenso entre esses dois significados, mas possivelmente seja mais no sentido de o Senhor levanta, justamente porque levantou Jeremias para profetizar contra o povo, porque deu força ali para ele. Ele era filho do sacerdote Ilquias, nós vimos já quando começamos a falar do rei Josias, lá em 2 Reis e também em 2 Crônicas. Então, olha só, se ele era filho do sacerdote, o sumo sacerdote ali na época de Josias, se ele era filho de Ilquias, significa que Jeremias era de família sacerdotal, ele era levita, né, da tribo de Levi e de família sacerdotal. Então, ele deveria servir no templo. Mas Deus tinha outro chamado para ele, Deus tinha outros planos. E Deus o chamou então para ser profeta, para profetizar. Nós vamos ver no decorrer do livro que Jeremias era muito devotado à palavra de Deus, muito devotado à lei do Senhor, ele realmente se dedicava à palavra de Deus. As profecias de Jeremias, elas anunciaram, preste atenção nesse ponto, porque a gente começa a entender o porquê que ele chora tanto. As profecias de Jeremias anunciaram a invasão da Babilônia e a ruína de Judá e Jerusalém. As profecias dele anunciaram a destruição do templo
e o cativeiro de 70 anos na Babilônia. Jeremias foi espancado e preso várias vezes. Foi obrigado a passar pão seco e água enquanto estava preso, por conta das suas profecias, por conta da sua devoção com a palavra de Deus. Será que nós aguentaríamos isso, né? Será que nós aguentaríamos? O seu ministério dura aí cerca de 30 anos, um pouquinho mais, 30, 40 anos, e ele testemunhou, ele viu com os próprios olhos grande parte daquilo que ele profetizou. Inclusive, ele viu a destruição de Jerusalém. E o livro que ele escreve depois, deixa eu só ver como nos Lamentações de Jeremias, que nós vamos comentar mais no final de agosto, ele escreve já andando pelas ruínas da cidade destruída. Então vamos imaginar um pouquinho. Ele cresce, ele é de uma cidade chamada Anatote, e o Quis ficava ali, é uma cidadezinha, fica ali 8 ou 9 quilômetros de Jerusalém, então é bem pertinho. Ele morava ali, aí Deus o chama, jovenzinho, para ir para Jerusalém, para profetizar em Jerusalém. Lá, por ele ser de família sacerdotal, ele fica muito próximo ao rei Josias. Os historiadores dizem que ele conviveu com Sofonias. E ele vê, então, ele fica em Jerusalém, ele vê a cidade de Jerusalém, ele frequenta o templo de Jerusalém, ele vê Josias fazendo a reforma do templo, ele vê Josias encontrando o livro da lei, ele vê Josias chamando o povo para renovar a aliança. Jeremias vê tudo isso, e ele profetiza contra Jerusalém, ele profetiza contra Judá, ele chama a atenção, e aí sabe o que acontece? Nada acontece. O povo não se volta para Deus. E aí ele vê a Babilônia entrando, levando, destruindo, queimando o templo. Dá para entender como ele ficou? Por que ele é chorão? Ele andou depois pelas ruínas ali. Ele viu a cidade destruída. Será que não é para chorar mesmo? Então Jeremias aí era de Anatote, cerca de 8 quilômetros de Jerusalém. Profetizou aí por volta de 627, 630, até um pouquinho depois da queda de Jerusalém, que foi em 586. Então, por volta de 585, 582. E aí eu já estou falando até, inclusive, de Lamentações que ele escreveu. Ele mesmo escreveu o livro. No entanto, há uma diferença de tempo, né? Os historiadores dizem que ele começou a profetizar em 627, 628, mas ele começou a escrever o livro de Jeremias em 605, ou seja, 20, 22 anos depois. Se ele começou a profetizar em 600, vamos considerar 627. Há vários pontos aí, a gente precisa seguir uma data para ter uma ideia melhor das coisas. Se ele começou a profetizar em 627, em 612, Nínive foi tomada, a Síria foi destruída. Então, ele ficou sabendo, né? Assim como Sofonias, ele não viu, porque era longe, mas ele ficou sabendo. Ficou sabendo, então, ali da Síria, né? Da destruição de Nínive. A Síria, que era o império dominante nesse tempo, quando ela foi tomada por uma aliança dos babilônios ali com os egípcios, com o povo do Medo, que depois é o Medo Persa. Foi feita uma aliança ali, foram lá e tomaram Nínive. Então, nesse tempo, quando Josias viu que a Síria tinha sido destruída, e aí foi exatamente, né, o olhar de Josias de ver que a Babilônia estava crescendo, aí ele foi, que a gente viu lá em Crônicas e 2 Reis, que aí Josias foi lutar contra Neco, o faraó, o rei do Egito. E aí o Neco falou assim, não venha, não é com você o negócio. E aí ele despreza essa fala e vai lutar contra Neco. E aí eu imagino Josias, jovem, homem valente, fala, o Senhor é comigo,
Eu vou porque a Babilônia está crescendo. Se eu vencer a Babilônia, ela para de crescer. Eu imagino esse olhar dele humano, de homem, de líder, de rei, querendo fazer isso. E acabou que ele morreu ali. Então, Jeremias viu tudo isso. Então, Jeremias viu a Assíria sendo tomada. Jeremias viu o rei, que era amigo, com quem ele tinha convivido, morrer em guerra. Ele viu tudo isso. E, obviamente, chorou. Jeremias vê também os filhos de Josias se tornarem reis e não seguirem os passos do pai Josias. Então Jeremias vai profetizar também contra esses filhos de Josias, que eles se tornaram reis. Tudo isso vai acontecer. O que mais que nós temos aqui de uma forma geral sobre Jeremias? O tema de Jeremias é um novo concerto com Deus. Então o que ele fala? Até aqui, quando vocês obedeceram por força de lei, a lei de Moisés. Vocês obedeceram ritos e cerimônias. Agora, Deus quer um novo concerto. Deus quer um concerto do coração. Ou seja, por vontade, por amor. Então Jeremias profetiza isso, esse novo concerto do coração. Ele chama ao arrependimento, o segundo tema. Então, o primeiro tema é o novo concerto do coração. Segundo, o chamado ao arrependimento. Depois, a soberania de Deus e o poder da palavra de Deus. O poder e a fidelidade da palavra de Deus. São 4 temas. Embora eu tenha começado falando do como o novo concerto do coração, eu sempre coloco a soberania de Deus como sendo o primeiro tema. Deus sempre quer se revelar a nós em primeiro lugar. E os atributos que nós vamos ver muito fortes aqui no livro de Jeremias, os atributos de Deus, é o amor, a paciência e a longanimidade. Essa longanimidade tem a ver com o tardio em irar-se, longânimo. Então eu falo longo, ou seja, demora para perder ali, né, a linha, demora para dar o juízo. Deus tem paciência, Ele chama, Ele dá oportunidades antes. E aí nós vimos que o livro de Jeremias ele é longo. Então a primeira metade, vamos dizer, é muito poético. Depois nós vamos ver ali uma mistura de mais profecias, um vocabulário mais profético, com narrativas. Então Jeremias vai contar bastante da história dele, da história de Jerusalém, na segunda parte do livro. E eu gosto de dividir assim, né? Os capítulos 1 e 2. O capítulo 1, chamado de Jeremias, as profecias para Judá, do capítulo 2 até o capítulo 25. Depois nós temos Jeremias contando, né, a vida de Jeremias antes do cativeiro, que vai do capítulo 26 até o 38. Depois a vida de Jeremias após a queda de Jerusalém, que vai do 39 até o capítulo 45. As profecias contra as nações estrangeiras pós-queda, né? 46, do capítulo 46 até o 51. E no capítulo 52, Jeremias volta e dá detalhes ali da queda de Jerusalém. Então ele vai profetizar a queda de Jerusalém, depois ele vai contar como é que realmente foi, porque ele viu, ele vivenciou. Vamos então para o capítulo 1. Capítulo 1 vai falar da vocação e da primeira visão de Jeremias. Então vamos lá. O que eu falei, né, que ele é de família sacerdotal. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Então esse Ilquias aqui é o sacerdote lá no tempo do rei Josias. Dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, ou seja, nos dias do rei Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. No versículo 1 vimos que a palavra do Senhor veio a Jeremias no tempo do rei Josias. E aí no versículo 3, ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Ou seja, Josias morreu, Jeremias continuou profetizando.
filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1/10 de Zedequias. Então, ele está dizendo quanto tempo ou quando ele profetizou. Então, ele começa a profetizar aqui com Josias e ele vai até Zedequias, tá? Zedequias reinou por 11 anos, porque Zedequias foi o rei da queda de Jerusalém. Ele era o rei quando a Babilônia veio e tomou Jerusalém, tá? Então, ele fala exatamente, olha, eu comecei a profetizar quando era o rei Josias, eu continuei profetizando nos dias de Jeoaquim, está aqui no versículo 3, e profetizei até o ano 10 de Zedequias. E aí ele termina, olha só, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Então ele fala até o mês que Jerusalém foi levado cativa e que ele profetizou, né, todo esse tempo. Então nós vamos ver aqui, assim veio a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. E aí ele fala, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. Então, olha só. Vamos pensar um pouquinho. Sempre quando a gente lê essa passagem, a gente imagina Jeremias uma criança, certo? Que idade que vocês pensam aqui de Jeremias? Neste versículo 6, né? Porque sou uma criança. A gente precisa cuidar bastante quando a gente imagina, porque eu já ouvi pessoas falando que Jeremias tinha aí 5 anos, 8 anos. E é muito mais para adolescente do que para criança. Até o termo aqui, esse termo criança que está aqui, ele aponta, né? A Bíblia não tem essa palavra adolescente, é uma palavra moderna, uma palavra mais nossa e muito mais aqui do Ocidente, usada muito mais aqui. Então Jeremias tinha aí entre a adolescência até os 20 e poucos anos. 20, 23. Por quê? Ele ainda não tinha começado a servir como sacerdote. Então, aqui ainda, né, começava a servir como sacerdote com 25 anos. Então, ele não tinha começado. Então, ele tinha ali entre a adolescência até, no máximo, 20, aí 25 anos. É menino no sentido de adolescente, de novinho. Tá? Só pra gente pontuar isso que é importante. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Então Deus o chama para falar. E no chamado de Deus aqui, nos verbos, aqui no versículo 10, tem mais verbos de conotação negativa do que positiva. E isso já dá o tom de como vai ser o ministério de Jeremias. Então, olha na sua Bíblia, vamos ver o versículo 10. Olha só, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares, é negativo, derribares, destruíres e arruinares. Então, são 4 verbos de conotação negativa e somente 2 positivos, para plantar, edificares e plantares. Então já dá o tom do ministério profético de Jeremias, que vai ser difícil, que vai ter uma conotação mais negativa do que positiva. E realmente Jeremias fala muito de destruição, de juízo, de julgamento. Mas ele fala também de coisas boas, né? O renovo do Senhor. E aí ele fala, né? E o que vê Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Veja aí na sua Bíblia, o versículo 11, citar exatamente essa amendoeira. Depois do inverno, a amendoeira é a primeira árvore que dá fruto. É essa a diferença. Né? Deus pergunta, o que você vê? E ele fala, eu vejo uma vara de amendoeira. Naquele lado do globo terrestre, naquele lado, depois do inverno, a amendoeira é a primeira árvore que dá
renasce ali, né? Não é frutifica porque não dá flor, né? Ela vem as folhas verdes, né? Chama de as árvores frutíferas, né? Depois do inverno é despertar, né? Que seria a nossa primavera. Então, depois do inverno, a primeira árvore frutífera que dá sinal de vida é a amendoeira. Ela ali floresce, a palavra é floresce, tá? É a primeira que floresce. Então, Deus está falando o quê, né? Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então começa aqui Deus mostrando, né? Um dos temas aqui que eu falei, que é o poder da palavra de Deus. E isso está querendo dizer o quê? Que vem logo, que vai acontecer logo. Que o que Jeremias vai profetizar está para acontecer logo. Tudo que ele vai falar aqui agora, né, nesse primeiro capítulo e no 2, a vara da amendoeira florescendo é um sinal para o povo ali, eles, claro que entenderiam muito mais, mas é de que ia acontecer logo. Era a boca de Jeremias falando de algo que estava para acontecer e realmente acontece logo. O 13, a palavra do Senhor veio a mim, segunda vez, dizendo: o que vês tu? E disse: eu vejo uma panela fervendo, e a sua face está para o lado norte. Então, mostrando da onde que viriam os inimigos. Babilônia não ficava do lado norte de Judá, mas a estrada que conduzia para lá vinha do lado norte. Então, a Babilônia teria que dar uma pequena volta para entrar, então, em Jerusalém. A Babilônia fica a leste de Judá, de Israel. Mas a estrada, né, o caminho, a rota é ali pelo norte. Essa profecia aqui de Jeremias, que é a primeira visão que ele tem, a primeira profecia dele, acontece cerca aí de 30 anos depois, 35 anos para ser mais exato. Então, esse é o tempo, né? Seria agora o tempo do inverno, o tempo da dificuldade, o tempo do aviso, e assim que acontecesse, que passasse, primeira coisa que florescesse, já estaria acontecendo então a profecia. Vamos avançar aqui um pouquinho. Eu já li o 5, já li o 7, já li o 11, o 12, então, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. É uma promessa para aqueles que são fiéis a Deus. Deus cumpre com a sua palavra. Mas um juízo para aqueles que são infiéis. Para eles saberem que o que Deus avisa, Deus avisa, vai chegar um momento que Deus vai dizer: basta, agora eu vou cumprir. Então, é uma promessa para os que são fiéis, mas é um aviso. Deus é fiel à sua palavra para aqueles que não são fiéis a Deus, né? Para aqueles que não servem a Deus. E aí ele vê a panela fervendo e Deus fala, né? Versículo 14: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. E aí Deus falando que virá do norte, mas é essa rota, nesse sentido dessa rota. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, então falando com Jeremias, cinge os teus ombros e levanta. Levanta de onde ele está. Ele estava onde? Em Anatote. Levanta e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Então Deus já avisa, não desanima. Para Deus falar isso é porque vem coisa que pode fazer desanimar. Não temas, não tenha medo, porque eu farei, né? Eu farei que você não tenha medo na presença deles. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze. Deus está falando isso com Jeremias, não é com o povo de Deus. Que a palavra para o povo era de juízo, isso aqui é com Jeremias. Eis que eu te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze contra toda essa terra e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar.
nós vamos ver que o próprio rei, não Josias, depois os filhos, vão mandar colocar Jeremias na prisão. Vão mandar prender Jeremias, vão mandar dar pão duro e água para ele. Então, é diante de tudo isso, ele não temer. Vamos lá para o capítulo 2. Aí no capítulo 2, nós vamos ver o que? Jeremias então ele levanta da onde ele está, de Anatote, anda ali seus 8, 9 quilômetros, chega em Jerusalém. Né? Então é enviado para Jerusalém, para repreender Jerusalém. E aqui começa. E no capítulo 2, então Deus vai falar assim, olha, povo de Judá, povo de Jerusalém, vocês eram como uma noiva, fiel, obediente e fervorosa, mas se tornou adúltera, se tornou um povo infiel, foram atrás de idolatria, deixaram de me adorar, deixaram de me buscar, deixaram de me amar, me substituíram por ídolos. Vocês esqueceram de mim, se esqueceram do seu Deus. Então o capítulo 2 vai falar sobre isso. E nós precisamos aprender com isso. O povo de Judá, o povo de Deus ali, confundiram um pouco. Passaram só a cumprir rituais, cerimônias, e acharam que estava tudo bem. Então Deus começa a dizer, olha, não é o externo, não é só cumprir cerimônias, é mais do que isso, né? Precisa ter algo mais. E Deus começa então a chamar isso. Olha só, capítulo 2, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Deus falando lá do deserto, os 40 anos no deserto. Então Israel era santidade para o Senhor, e eram as primícias da sua novidade. Todos os que o devoraram eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, ou seja, todo mundo que atacava Israel perdia. Ouvi a palavra do Senhor à casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim? O que vocês acharam em mim? Que injustiça acharam em mim para que vocês se afastassem de mim? E não disseram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Ou seja, ninguém perguntou isso. Que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covos, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando vocês entraram nela, contaminaram minha terra, e da minha herança fizeram uma abominação. Ou seja, ignoraram tudo que eu fiz por vocês. Tirei de vocês lá do Egito, trouxe pelo deserto e trouxe vocês para uma terra fértil, boa, e vocês ignoraram tudo isso. Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. E aí Deus fala no 9, olha, vocês se esqueceram, vocês não vieram atrás de mim, vocês me trocaram pelos ídolos. Os sacerdotes não perguntaram onde está Deus. Não, mas olha, mesmo assim, ainda lutarei, pleitearei convosco. E até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Ou seja, ainda vou lutar com vocês para trazer vocês de volta. Porquanto passai as ilhas de Quitim e vede, enviai Kedar e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação? Isso é um chamado tão sério de Deus. Houve alguma nação? Ou seja, fala assim, olha para as outras nações, olha para as ilhas de Quitim, olha para Kedar, olha, veja se tem alguma nação que trocou os seus deuses, posto não serem deuses. Aquelas nações não trocaram os seus deuses, mas o meu povo. Então o meu povo que eu trouxe
do Egito, o meu povo que eu trouxe pelo deserto, que eu trouxe para uma terra fértil, o meu povo trocou a sua glória por algo que não é de proveito nenhum. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas, então Deus, manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Israel é servo ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? E aí Deus vai falando aqui do que vai acontecer. Não procuras isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que Ele te guia pelo caminho? Agora, pois, versículo 18, que te importa a ti o caminho do Egito? Ou seja, o que tem que ficar olhando o Egito? Porque nesse tempo, né, o Egito estava crescendo ali em força e em poder. E que te importa a ti o caminho da Assíria para beberes as águas do rio? Ou seja, vocês estão se incomodando com o que a Síria está fazendo? Que a Síria estava dominando. Babilônia estava crescendo em força ao redor. O que vocês estão se incomodando com eles? O que vocês estão se incomodando? É isso que Deus está falando. A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. E Deus vai falando, quando eu já muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, dizias tu, nunca mais transgredirei. Então, cada juízo que Deus dava, Judá falava, eu não vou mais transgredir. Contudo, continuou se corrompendo. Ou seja, falava, não vou mais pecar, não vou mais me corromper, e continuo fazendo. Isso acontece também agora com a gente, né? Fala, não vou mais pecar, não vou mais fazer isso, e vai e faz. É porque ainda não teve uma consciência do que é aquele pecado exatamente. Não teve ainda um arrependimento sincero do fundo do coração. Ainda é o racional. Eu sei que eu estou fazendo errado, eu preciso parar, eu vou parar. O racional. E aí, pela própria força e o racional, a gente tenta não pecar mais, mas isso não é possível. A gente só consegue se essa conscientização, se esse racional toma conta de nós, e com a força, e com o apoio, com o auxílio, com a ajuda do Espírito Santo, aí a gente consegue trilhar um caminho diferente. Senão a gente peca de novo. Eu mesmo te plantei como vide excelente. Nós vimos lá em Isaías, comentamos isso na live sobre Isaías, lá no comecinho, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 5. Deus falando que pegou uma vide, a melhor que tinha, colocou numa terra fértil, cuidou, fez a sebe, fez a cerquinha, cuidou onde ia colocar água. Deus cuidou desta vide. E a vide fez o quê? Não deu fruto. Deu fruto amargo, deu fruto ruim. Deus comparando ali então Israel com essa vide lá em Isaías 5. Aqui Jeremias traz isso de novo. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel, pois te tornaste para mim uma planta degenerada, de vide estreia. Leia lá Isaías 5 para ver se não é exatamente isso. Ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim. Ou seja, não importa com que você se lave, seus pecados estão diante de mim. E aí Judá fala, não, eu não fiz idolatria, não estou contaminado. E Deus fala, não, você está sim. Porque Deus vê além do que nós vemos. Deus vê lá dentro. Então, por mais que Judá dissesse que estava bem, não estava. Lembrem quando nós falamos de Josias, na live sobre Josias, o rei Josias, e eu falei, né, que Josias usou o que estava na mão dele para trazer o povo, convocou, obrigou o culto. Aqui Deus está dizendo, olha, vocês estão fazendo por fora, vocês estão fazendo certinho. Então lá com Josias, a maioria do povo fez porque era obrigado a fazer, fez porque tinha que fazer, fez porque entendeu o que tinha que fazer, mas não fez de coração. E aqui Deus está falando, ó, vocês fazem por fora, mas e aqui dentro? E aqui dentro? Vocês dizem, não estou contaminado, porque estou indo no culto, porque estou prestando culto, porque estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas não, mas e aqui dentro? Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste.
Deus até fala aqui, né? Jumenta montesa, acostumada ao deserto. Quem impediria o seu encontro? E aí Deus vai falando aqui, vai chamando a atenção aqui em todos esses versículos e vai até o 37 falando isso, né? Olha o versículo 35. E ainda dizes, eu estou inocente. Certamente a ira de Deus se desviou de mim. Eis que entrei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Então Deus fala assim, vocês estão dizendo que não pecaram, que estão limpos, que estão inocentes, vocês não estão. Versículo 36, por que te desvias tanto, mudando teu caminho? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Síria. Também daquele sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou as tuas confianças. Põe a mão na cabeça aí. Que pose que é essa de pôr as mãos na cabeça? É de preso. É de que perdeu. E Deus aqui anunciando, olha, vocês vão sair assim. Sairás com as mãos sobre a tua cabeça. Esse versículo 37 aqui, gente, eu fico imaginando Jeremias profetizando isso, né? Então aqui do versículo 14 em diante, no capítulo 2, Deus falando, olha, o pecado, a idolatria de vocês, esse faz de conta, né? Essa vida de aparências vai acabar no cativeiro. E Deus anuncia que eles vão ser levados então para o cativeiro. Vamos para o capítulo 3. O capítulo 3, então, ele vai falar de idolatria. Vai continuar falando esse tom aí do capítulo 2. Se você olhar na sua Bíblia, a maioria das Bíblias, mesmo as mais tradicionais, não tem um título no capítulo 3 exatamente. O versículo 1 do 3 está grudadinho ali no 37, porque continua então esse tom de juízo sobre Judá. Versículo 1. Eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ela mais? Não se poluiria de toda aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos e vê onde não te prostituíste. Então é o que eu chamo de coração cauterizado. Não está mais sentindo que pecou. Acha que fez certo. Justifica os seus erros, dizendo, fiz, mas eu amo. Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto, assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva tardia, mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não me invocarás dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas más, e nelas permaneces. Disse mais o Senhor, olha aqui, nos dias do rei Josias. Então Josias fazendo a reforma lá. E aí vem assim, né? Eu até falei de Josias usando o instrumento, aquilo que estava nas mãos dele, para trazer o povo para servir a Deus. Então ele convocou, ele obrigou o culto, ele convocou o povo para renovar a aliança. E falei, para nós usarmos aquilo que está nas nossas mãos também. Seja o nosso ambiente de trabalho, seja em casa, como mães, com os nossos filhos. Mas veja, nós podemos obrigar, nós podemos convocar como o rei fez. Mas o trabalhar do coração nós não podemos. Nós não temos como saber o que está no coração. Mas nós temos um aliado imprescindível e essencial que Jesus nos deixou, que é o Espírito Santo. Então eu posso sim, com a minha autoridade de mãe, fazer com que a minha filha sente, escute a Bíblia, ore e leia a Bíblia. Mas eu preciso pedir, suplicar, clamar, para que o Espírito Santo faça o trabalhar dele no coração da minha filha. Porque se o Espírito Santo não trabalhar no coração dela, se eu não pedir ajuda dele para fazer isso, se eu não me considerar dependente de Deus para isso, a minha filha pode completar 18 anos e dizer, fiz porque eu fui obrigada. A partir de agora é a minha vida. E tomar o caminho do mundo. Como os filhos de Josias. Os filhos de Josias, nenhum permaneceu nos caminhos do Senhor. Primeiro que Josias foi pai muito novinho, né? Nós vimos que com 14 anos, 16 anos, aí ele já foi pai. Esses filhos
certamente cresceram nessa reforma religiosa que ele fez, mas dessa forma. Não tiveram um coração convertido a Deus e se tornaram reis maus. E pioraram a situação de Judá. Nós vamos ver quando chegar nos reis, nós vamos voltar lá para a leitura de Reis e Crônicas, e nós vamos ver o que esses filhos de Josias fizeram. Foram obrigados e não tiveram ali um coração contrito como o pai. Não seguiram os passos do pai no sentido de ter um relacionamento com Deus. Então, nós precisamos sim pedir. E para nós, né, nós precisamos seguir aquele combo de intimidade com Deus, né? Leitura da Bíblia, oração, comunhão com os irmãos e frequência na igreja. Tem que ter no mínimo, esses 4 elementos. Precisamos ter a comunhão com os irmãos e a frequência na igreja. Nós precisamos disso. Precisamos estar inseridos no corpo. Aqui então Jeremias situa sua profecia, o capítulo 3, nos tempos ainda do rei Josias. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Então, agora chamando: olha Israel. Ela foi-se a todo o monte alto, debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fez tudo isso: volta para mim. Mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. Então, dizendo que Israel foi, se corrompeu, e olha só, Judá viu isso. E Judá fez o quê? Vamos ver aqui a partir do versículo 8. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, né, falando de Israel, a rebelde Israel despedi e lhe dei divórcio, vi que Judá, sua irmã, não temeu. Então Judá era para ter visto o que Deus fez com Israel, com as 10 tribos, o reino do norte, que foi tomada pela Síria e levado cativo. Era para ter visto aqui e ter temido, ter dito: agora eu vou servir a Deus, agora eu vou ser fiel a Deus. Mas não fez. Não temeu. Mas foi, e também ela mesma se prostituiu. Ou seja, Judá continuou fazendo a mesma coisa e fez o que Israel tinha feito. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com um pedaço de madeira. Versículo 11. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a aleivosa Judá. Vai, dizendo para Jeremias, apregou essas palavras para a banda do norte, diz: e volta, rebelde Israel, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou. Então, um Deus benigno, atributo de Deus. E não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos. Então reconhece que você pecou. Versículo 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, porque eu vos desposarei e vos tomarei, né? Vocês serão minha de novo, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Naquele tempo, chamarão Jerusalém do trono do Senhor. Então, isso ainda não aconteceu, né? Do versículo 15 em diante aqui, do 15 até o 21, é a promessa de Deus, é evento escatológico. Daí essa parte ainda não aconteceu. Eventos futuros que eu tenho falado, né? Versículo 22. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Aí do versículo 22 até o 25, né? Esses últimos 3 versículos mostram então Judá não se convertendo, ainda rebelde. Deus fala, e eles continuam. Em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Eles reconhecem que Deus é Deus, mas eles não servem a Deus. Eles não criam esse relacionamento com Deus. Porque a confusão devorou o trabalho dos vossos pais desde a vossa mocidade, as suas ovelhas e as suas vacas, seus filhos e as suas filhas. Jazemos a nossa vergonha e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus.
E se você olhar aqui o capítulo 4, ele está grudadinho ali com o 3, né? Com o último versículo do 3, com o 25, porque esse assunto continua. E amanhã, então, nós vamos ver a continuidade desse capítulo 3. Então, amanhã nós vamos ali os capítulos 4, 5 e 6 e vamos continuar vendo esta profecia aqui do finalzinho do 3, essa fala de Deus contra o povo, que eles reconhecem Deus, eles reconhecem que pecaram, mas o coração não se volta para Deus. É um racional sem arrependimento sincero, né? É mais um remorso, tá bom? Assim encerramos então essa parte de hoje, essa introdução ao livro de Jeremias. Tenham um excelente dia, lembrando, como eu sempre falo, que Deus já renovou as suas misericórdias para conosco e agora depende de nós cumprir com Colossenses 3 e 23. Tenham um excelente dia, fiquem com Deus.